Bom dia, graça e paz. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho. É uma alegria podermos começar a nossa manhã na presença de Deus, amém? Na presença do Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, que vá à nossa frente, prepare os nossos caminhos, que o dia seja um dia de paz, de bênção, de prosperidade, que você venha romper no sobrenatural e que o teu pedido, a tua oração seja atendida, que seja a semana, o dia das causas impossíveis, dos milagres sobrenaturais, que Deus possa agir nessa causa na justiça, que Deus possa te dar livramento de todo mal, de toda inveja, de toda contrariedade. Que o Senhor coloque uma sebe, uma proteção ao nosso redor e nos livre de todo mal, de toda seta do inimigo, de toda contrariedade. Que o Senhor vá à frente, prepare os nossos caminhos, que o Senhor nos dê livramentos e que o Senhor estenda a sua mão sobre cada um de nós. Amém? Eu agradeço a você que nos ouve, que nos acompanha, e também agradeço de coração a você que compartilha esta palavra. Pessoas estão sendo alcançadas porque você tem compartilhado. Entenda algo, você se torna um pregador da palavra quando você compartilha. Então, por isso, mande nas tuas redes sociais, mande nos grupos da família, em nome de Jesus, e você vai ser mais que abençoado. Amém? Bom dia, pastora Leila. Um abraço a todo o pessoal, a Igreja de Cruz Alta. Um abraço a todos os irmãos de Cruz Alta. Maria de Fátima Ribeiro, bom dia. Fernanda da Rosa de Oliveira, bom dia, Fernanda. Deus abençoe essa família, maravilhosa. Amém? Queridos, eu quero meditar contigo hoje sobre o nosso posicionamento diante das situações da vida, diante, muitas vezes, de laços que o inimigo prepara para trazer o desvio do propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe, Satanás é astuto. Satanás, ele lança armadilhas, lança setas. E nós temos que estar preparados para sermos mais que vencedores. Amém? E precisamos entender que nós temos que aprender a dizer não para algumas coisas. Como é difícil, muitas vezes, a gente dizer não. Fechar a porta, muitas vezes, para o pecado, para as tentações. E então, pelo fato de nós, muitas vezes, não nos posicionarmos e não dizermos, olha, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu não quero envolvimento com essas brincadeiras, com essas conversas, eu não vou aceitar falarem mal de pessoas que eu amo. Sabe, queridos, o não é algo que Deus nos ensinou. Gelson Oliveira, bom dia. Paulo César, bom dia. Amém. Queridos, o primeiro não da humanidade foi Deus que deu. Quando Deus diz a Adão e Eva, não comam do fruto dessa árvore, Deus já estava impondo um limite e testando a fé e o caráter de Adão e Eva. Sabe, queridos, e o primeiro não ele foi dado por Deus. E a Bíblia nos fala que quando Caim mata o seu irmão, Deus vai falar com Caim e diz para Caim, olha Caim, o pecado está à porta, ele está batendo, mas a você é preciso ter domínio sobre o pecado, não ser dominado por ele. Porque Caim, se você fizer o bem, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Então,
queridos, nós precisamos entender algo. Para fazer a coisa certa, muitas vezes nós vamos ter que dizer não a algumas coisas, não a algumas amizades. Cuidado para amizades que abrem a porta para o pecado. Entenda isso. Deus disse: o pecado está à porta, batendo. Se você abrir, ele vai entrar. Basta você, Caim, ter domínio e não ser dominado. Deus, querido, nos criou para termos domínio, não para sermos dominados. Mas para termos domínio, nós vamos ter que aprender a dizer não. Nós vamos ter que aprender a manter a porta que dá legalidade ao pecado fechada. Porque a Bíblia nos diz, preste atenção, que o diabo está lá batendo. Ele está à porta, ele está lá. E se nós abrirmos, se nós dermos legalidade, ele entra. Então, por isso, você precisa aprender a dizer não. Assim como eu falei, Deus está batendo nessa manhã. Diga não a amizades tóxicas, a amizades que abrem a porta e dão legalidade ao pecado. Pessoas que vêm falar mal dos outros vão falar mal de você também. Preste atenção. Amizades que te afastam de Deus. Queira amizades que te levam a Deus, não aquelas que te afastam. Queridos, nós precisamos aprender a dizer não. Não a certas conversas. Né? Olha, eu não quero falar disso. E a gente tem que ser, que nem o gaúcho diz, curto e grosso. Para algumas pessoas você precisa ser curto e grosso. Eu não quero falar disso. Isso não me convém. Isso não faz bem para mim. Eu não quero saber de fofoca. Eu não quero... Sabe, queridos, essa é a nossa posição. Em termos domínio e não sermos dominados. Nós precisamos fechar essas portas. E o não é preciso ser posto em prática. É difícil, queridos. É difícil, às vezes, numa roda de amigos, você ouvir coisas e ter que virar as costas e sair e dizer, não, eu não quero participar disso, não. Eu não quero falar mal dos meus superiores, mal da empresa onde eu trabalho. Eu não quero falar mal. E o nosso não é fechar portas. E para fechar portas, nós vamos precisar de atitudes. E Deus estava falando para Caim, Caim, você precisa ter a atitude de fechar a porta, de manter ela fechada para que o pecado não entre. Porque Deus disse, se você fizer o bem, você vai ser aceito. E muitas pessoas, elas fazem o mal para serem aceitas. Mas nós cristãos precisamos fazer o bem. E precisamos aprender a dizer não. Eu não quero. Eu não vou participar disso. Eu não vou falar mal. Eu não quero envolvimento com isso. Não quero fazer esse negócio. Queridos, e nós poderíamos passar o dia falando do não que muitas vezes o cristão precisa dar. Não a negócios que venham lesar as pessoas. Quando você fizer um negócio que está lesando alguém, não faça. Não a sociedades com ímpios. Se Deus te chamou para ter uma empresa, o teu sócio precisa ser Deus. Cuidado com as sociedades que trazem destruição. Se Deus te deu algo, o teu sócio é Deus. Sabe? E nós poderíamos ir a fundo hoje nessa questão em que nós precisamos aprender a dizer não. E eu gosto muito de um pastor, né, o pastor Alfredo, lá de Rosário. Ele ensinou algo que eu guardei, queridos. Eu guardei e eu tenho passado isso para frente. Muitas vezes, quando vierem falar contigo, sabe aquela pessoa que vem... Sabe? Você conhece? Então você precisa dizer para ela, olha, fala com a minha mão. Fala com a minha mão, ó. Eu não quero ouvir isso, eu não quero saber disso. Conversa aqui com a minha mão, ó. Eu tô fora disso. E eu tenho... É cômico isso, queridos. Né? É engraçado, ó, fala com a minha mão. Mas é que eu não quero também ouvir aquilo que não me convém. Porque quando eu fecho os meus ouvidos
eu também estou fechando a porta a legalidades que entram na minha vida. Então, o fechar a porta, ele não se resume apenas a dizer não, mas a se afastar, a não querer as coisas que prejudicam, as coisas que trazem mal. Amém? Poderíamos passar, o dia falando sobre isso. Aprenda a dizer não. O primeiro não da humanidade foi Deus que deu. E nós precisamos aprender a dizer não. Coloque isso em prática. Diga não sempre que for preciso. Feche a porta para o pecado, para a tentação. Se afaste, de coisas ruins, de pessoas más, que você vê que o único intento delas é trazer destruição, levar você a fazer aquilo que você não quer. Paulo diz, aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que muitas vezes eu não quero, eu faço. A nossa luta como cristãos é diária contra o pecado, contra a legalidade. E nós precisamos fechar essa porta e aprender a dizer não às coisas do mundo, mas estar com Deus e receber a Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, amanhã eu não vou conseguir fazer a live, nós vamos estar em deslocamento, eu vou estar na estrada, então eu não vou conseguir fazer, mas medite na palavra de Deus, esteja orando por nós estaremos nos deslocando para que Deus nos abençoe na nossa jornada. Amém? Então até quarta-feira, se assim Deus o permitir. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a fecharmos a porta para o pecado, para os laços do inimigo, para as coisas desse mundo. Abra os nossos olhos para o espiritual. Que nós possamos aprender a dizer não a tudo que é ruim, a tudo que não vem de Ti. Nos ajuda, Senhor. Amém? Queridos, eu preciso contar um testemunho aqui. Eu preciso contar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida. Nós estávamos sentados à beira do mar, na praia, na areia, sentado na areia, no chão. E uns 5 minutos antes, nós estávamos dentro do mar tomando banho. E a água salgada me faz mal aos olhos. E eu disse para minha esposa, eu preciso comprar um óculos. E eu olhei ao meu redor, tinha pessoas com aqueles óculos de mergulho, Ele é bem preso com um elástico aqui, então evita de entrar água nos olhos. E eu disse para minha esposa, eu preciso comprar um óculos assim. Bah, como eu queria um óculos assim. E, queridos, nós saímos, sentamos, alguém passou, eu não vi, e um óculos caiu na minha frente, no chão. O óculos que eu queria, na minha frente. Só que ali eu entendi que aquilo não vinha de Deus. Querido, se eu pego aquele óculos de mergulho, para mim, coloco na bolsa, eu estava abrindo uma porta, uma legalidade. E nós precisamos entender isso, que o inimigo está sempre tentando entrar, achar portas abertas. Sabe o que eu fiz? Eu puxei aquele óculos até perto de mim e eu disse, o dono vai vir procurar. Eu não vi de quem caiu, queridos. Eu só vi alguns passos, alguém passou e perdeu. Depois de alguns minutos, o dono, ele veio. E como aquele óculos estava na minha frente, ele pediu, esse óculos é seu? Eu disse, não, esse óculos é seu, porque você veio procurar. Aquele homem ficou sem reação. Eu disse, não, ele está aqui. Eu puxei ele mais perto, porque eu sabia que o dono viria procurar. Queridos, isso é fechar portas. Aquele óculos de mergulho era algo que eu queria. E o diabo usou aquilo. Mas eu disse não. Eu disse não. Eu não abri a porta para aquilo que não me convinha, para aquilo que não é meu. Isso é fechar portas. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até quarta-feira. Orem por nós e nos encontramos 6:30 da manhã, se assim Deus o permitir.